Estratégia de lance com aprendizado e andamento. Quantas vezes você já viu isso na sua campanha e você ficou desesperado, sem saber o que fazer, e mexendo em tudo na sua campanha, querendo resolver isso, querendo acabar com isso, você não conseguiu? Nesse vídeo eu vou te falar exatamente sobre isso. Olá, meu nome é Daniel, sou especialista em Google e nesse canal eu trago conteúdo gratuito e de qualidade para você que anuncia sua empresa no Google ou que está querendo começar a anunciar e você quer aprender a trabalhar com o Google Ads, quer ter um domínio melhor sobre a plataforma, e também evitar de perder grana, né? Porque é tão importante quanto você vender todos os dias no Google. Não perder grana. Bom, então sendo bem direto, quando a sua campanha ela entra em aprendizado, como que você resolve isso? Você não resolve. Não tem como você pular essa etapa do processo. Quando a sua campanha ela entra em aprendizagem, significa que você deu algumas informações para o Google e ele precisa aprender a trabalhar com aquelas informações, aqueles comandos que você forneceu para ele. Então esse processo ele é obrigatório, isso vai durar aí em torno de uma semana. E não tem como você sair desse aprendizado, não tem como você interromper isso. E o que muita gente faz? Muita gente, quando vê a campanha aprendizado, começa a mexer em várias coisas, achando que vai mudar aquilo ali e isso só vai piorar. Porque toda vez que você mexer em alguma coisa, você mudar alguma configuração, esse aprendizado ele vai voltar. Esse tempo ele vai voltar a correr desde o início. E aí vai passar um mês e a sua campanha ainda está em aprendizado. Então eu vou te falar aqui como você procede, o que leva ao aprendizado da sua campanha e como você procede nesse caso, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Bom, então algumas coisas que podem levar a sua campanha a entrar em aprendizado. Quando você cria uma campanha nova, é bem provável que ela entre em aprendizado, a não ser que você tenha uma conta com muita inteligência, mas a maioria absoluta dos casos, ela vai entrar em aprendizado. Por quê? Você criou uma campanha nova, você deu um monte de comando, você determinou várias coisas para o Google, e ele precisa aprender a trabalhar com aquilo. Imagine você fazer uma prova, fazer um concurso, e na véspera da prova eu te dou um caderno com toda a matéria. Você vai estar pronto, preparado para essa prova no dia seguinte? Não vai. Sem ter estudado, você não vai estar preparado. Com o Google é a mesma coisa. Não tem como ele estar pronto, ele estar preparado para trabalhar da forma que você quer, sem antes ele estudar o comando que você está dando, sem antes ele aprender todas as informações, a lidar com todas as informações que você determinou para ele. É a mesma coisa. Então, quando você cria uma campanha, ela vai entrar em aprendizado, provavelmente. Você tem que esperar aquele prazo, uma semana, que ela vai demorar, que ela vai levar para concluir o seu aprendizado. E não tem o que fazer para você mudar esse processo. Outra coisa que vai levar ao aprendizado da sua campanha, que é muito comum. Quando você resolve mudar a sua estratégia de lance. Hoje em dia, a estratégia de lance que eu recomendo para se começar uma campanha é maximizar cliques. Porque essa campanha ela vai focar, como o nome diz, em trazer cliques para o seu anúncio. Se você não tem uma inteligência construída de conversões, então não é interessante você começar com maximizar conversões logo de início. Eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre isso, sobre a escolha da estratégia de lance. As estratégias inteligentes que a gente fala, a estratégia de maximizar conversões, CPA desejado, ROAS, são estratégias que levam em consideração o seu histórico de conversões. E se você não tem esse histórico de conversões bem feito, bem construído, você vai perder grana. Você não é uma boa escolha para você começar com isso. Então, quando você começa com maximizar cliques, você muda para maximizar conversões, por exemplo, o Google ele precisa aprender a trabalhar com aquilo. Você está dando comando para ele, Google, eu comecei com maximizar cliques, isso é para você me trazer muitos cliques. Agora eu quero mudar para maximizar conversões. Então, eu quero que você aprenda, eu quero que você trabalhe para trazer o máximo de conversões possível para mim. Então, ele vai demorar um tempo para ele aprender novamente a trabalhar com isso. Você está zerando tudo que ele fez até aquele momento e está dando um novo comando para ele. Então, não tem como ele te dar o máximo de conversão possível sem ele aprender o que é uma conversão para você. O que você configurou como conversão. Para ele, assim, te dar o máximo de resultado possível, o melhor resultado possível. Mais uma vez, para que isso aconteça, você precisa ter um histórico de conversões. Falando um pouco sobre o histórico de conversões, eu não quero aprofundar nisso agora, mas se você faz uma venda consultiva e você precisa conversar com o seu cliente, seja pelo WhatsApp, seja por formulário, pedido de orçamento, se você está trazendo só o público que clica no botão, mas não conversa com você, se você está trazendo o público que chega lá na sua parte de formulário, mas ele não preenche o formulário, não te manda o formulário, então você está trazendo um público ruim. E você está educando o Google que isso é uma conversão para você. Só que não é uma conversão, isso é público ruim que você está trazendo. Mas se você determinou que isso é uma conversão, ele vai aprender a trabalhar com isso. Ele vai aprender que isso é uma conversão para você. E aí, se você vai para uma estratégia de maximizar conversões dessa forma, você vai trazer público ruim. Você está criando uma inteligência burra, que a gente chama. Então, se atente a esse ponto, se atente a validar a sua conversão primeiro. Usando outro exemplo, se você faz venda direta, a pessoa chega lá, clica e compra. Essa é a sua conversão. Agora, se a pessoa chega lá, clica, adiciona ao carrinho e sempre abandona, não compra, não conclui a compra, o seu público está ruim. Então, a sua conversão ela não vai ser uma conversão verdadeira, porque a venda não está acontecendo. Certo? Isso são parênteses. Isso é uma coisa mais profunda. Mas o que eu quero é que você grave. Sempre que você mudar uma estratégia de lance, ela vai entrar em aprendizado. Se você está em maximizar cliques, vai para maximizar conversões, ela vai entrar em aprendizado. Se você vai para CPA desejado, ela vai entrar em aprendizado. E não tem o que fazer, ok?
Lembrando que também não é obrigatório que você mude a sua estratégia de lance, tá? Se você está tendo um bom resultado com maximizar cliques, fique nela. Não tem porque você não precisa mudar, não é obrigatório que você vá para maximizar conversões. E pode te dar um efeito contrário, pode ser que se você mudar a estratégia, você vai piorar a sua campanha, ela vai perder desempenho. Então, não é um caminho obrigatório que você faça, não é um upgrade isso. Então, se você tem um resultado bom maximizar cliques, fique nela. Outra coisa que pode levar ao aprendizado na sua campanha é você mudar a configuração da sua conversão. Vamos usar exemplo, você faz uma venda consultiva, então a principal conversão para você é o envio de formulário. Seu cliente chega, ele preenche o formulário e manda para você. Isso é a sua principal conversão que está configurada lá no Google Ads. Você configurou isso como uma conversão, o envio de formulário de lead, ok? Imagine que você vai adicionar uma nova conversão, tipo rastrear o WhatsApp. Você quer configurar também quem entra no WhatsApp com você, quem clica lá no WhatsApp, seja uma conversão. Só que se essa conversão não estiver criada ainda e você criou agora e você vai adicionar isso como meta na sua campanha, você está adicionando uma nova conversão. Quando você faz isso, você está dando esse novo comando para o Google, ela vai entrar em aprendizado também, porque você adicionou uma informação super importante. Você está falando, Google, eu quero que você considere como conversão, além de quem preenche formulário para mim, eu quero que a pessoa que clique no WhatsApp também seja uma conversão. E quando você adiciona isso como meta, você vai fazer com que a campanha entre em aprendizado também. Você está mudando uma conversão, você está adicionando uma conversão como meta. Então, isso vai fazer com que a sua campanha entre em aprendizado, certo? E aí a gente pode usar como exemplo também no caso de venda direta. Imagine que você recebe formulário, você recebe pedido de orçamento por formulário. Ok, essa é a sua conversão principal. Mas aí você também resolveu fazer venda direta ali no seu site. Você quer que a pessoa chegue no seu site e ela possa comprar um curso, por exemplo. E aí você vai adicionar isso como uma conversão, que é a compra direta. Se você adicionar isso como conversão, ela também vai entrar em aprendizado, porque você está adicionando uma nova conversão. Além de formulário de lead, você está adicionando a compra como uma conversão, como uma meta para você. Então ela vai entrar em aprendizado também se você fizer essa alteração. Outra coisa que pode fazer com que sua campanha entre em aprendizado é você adicionar informações relevantes, modificar informações relevantes. Por exemplo, você criou a campanha com um grupo de anúncio. Se você cria um segundo grupo de anúncio, ela vai entrar em aprendizado, porque você está dando novos comandos, você está fornecendo novos comandos para o Google em relação ao grupo de anúncio, e aí tem nova palavra-chave. Então ele vai ter que trazer um novo público. Quando você cria um outro grupo de anúncio, significa que você está querendo trazer um outro público, além daquele que já estava criado, além daquele grupo de anúncio que já estava criado, você quer trazer um novo público com novas palavras-chave. Então, se você faz essa alteração, ela vai entrar em aprendizado também, porque ela precisa aprender novamente a lidar com aquele comando que você está dando. E vai ficar esses 7 dias em aprendizado. E não tem nada que você possa fazer. Novamente, não tem nada que você possa fazer que vá parar isso. Significa que o aprendizado é ruim? Não significa. Você pode ter um bom resultado, mesmo com a campanha de aprendizado, como você pode também não ter resultado, porque ela vai oscilar bastante nesse tempo. Mas isso não significa que seja ruim. Isso significa que é um processo a ser cumprido, um processo a ser concluído. Então, se você fizer esse tipo de alteração, de adicionar grupo de anúncio, alguma mudança em relação a status demográfico, você está adicionando nova faixa etária de público, adicionando um novo público-alvo. Quando você faz esse tipo de mudança, você provavelmente vai fazer com que a campanha entre em aprendizado, porque você está dando novos comandos para o Google, para ele trabalhar. Você está obrigando ele a trabalhar com novas informações. Então, resumindo tudo isso, quando você cria uma nova campanha, ela vai entrar em aprendizado, isso é o tempo que ela precisa para aprender a trabalhar. Quando você modifica uma estratégia de lance, ela também vai entrar em aprendizado. Quando você adiciona novas informações ou exclui algumas informações, ela provavelmente também vai entrar em aprendizado. E o que isso significa? Significa que ele é o tempo necessário para o Google aprender novamente a trabalhar. Agora, o que é fundamental é que você tenha paciência, que você espere. É que você saiba que isso é um processo natural que não acontece só com você, acontece com todo mundo. Acontece com todos os meus clientes. Todas as contas que eu gerencio aqui, todas elas entram em aprendizado em algum momento. Seja quando eu crio uma campanha, seja quando eu faço uma modificação. Agora, o que eu preciso saber é quando fazer modificação, quando criar uma campanha, quando fazer novas modificações, quando fazer alteração na estratégia de lance, com estratégia, não de qualquer forma. E o que você também precisa saber é que quando acontecer isso com você, se a sua campanha estiver em aprendizado, não faça novas modificações. Porque quanto mais você mexer, maior vai ser o tempo em aprendizado. Porque ele vai voltar. Se ela está em aprendizado e você mexe, ele vai voltar. E aí esse prazo vai ser contado desde o início, até chegar no 7º dia de aprendizado. E aí se você muda a sua estratégia de lance, depois você muda novamente, depois de 2 dias, você muda novamente. Se você muda o modelo de atribuição, que agora o Google está recomendando, começar com baseado em dados. Então, se você muda esse modelo de atribuição, se você insere novas informações, na tentativa de querer acelerar aquele aprendizado ou de interromper aquele aprendizado, isso não vai funcionar. O que vai acontecer com isso?
é provável que você só perca dinheiro, porque o Google vai ficar gastando sua grana, ele vai ficar tentando aprender. E aí ele está tentando aprender de uma forma e você já mudou para outra. Ele vai tentar aprender novamente. E aí depois de 2 dias você já mudou para outra forma novamente. Ele vai tentar aprender. E aí ele está gastando sua grana. E provavelmente você não vai ter resultado com isso. Ok? Então o vídeo de hoje é sobre isso. Queria te falar sobre estratégia de lance e aprendizado e o que você não deve fazer. Espere esse processo acabar. Ele é um processo obrigatório, que ele vai ter que ser concluído. Não fique mudando, não fique mexendo na sua campanha, isso vai ser pior para você. Tenha paciência, porque faz parte do processo. Se você não tiver paciência, você só vai perder no jogo do Google. Você não vai ganhar, você só vai perder, porque o jogo do Google é um jogo de paciência. Então, espere o tempo necessário, ok? Então, se esse vídeo foi bom para você, deixe aí o seu comentário. Se isso resolveu algum problema, se você tinha dúvidas sobre isso, o que você gostaria de ver aqui no canal, se inscreva. Deixa o seu like pra gente, ativa o seu sininho que você vai ser avisado toda vez que saem novos vídeos e dá essa força aí pra gente, ok? Valeu!